Olá, olá, estamos iniciando a nossa aula de hoje, aula semanal, nossa aula bíblica online, nossa aula bíblica ao vivo. Nossa aula está sendo transmitida no Facebook, no Instagram e também no YouTube, estará no YouTube, então alguns estão assistindo no Instagram, outros estão assistindo no Facebook e outros estão assistindo no YouTube. Então, todos sejam bem-vindos à nossa aula, sintam-se à vontade. A nossa aula tem o objetivo de ensinar a palavra toda semana com um tema, um assunto que venha a esclarecer algo importante da doutrina da fé cristã. E hoje o nosso tema é o que acontece depois da morte, né? O que acontece quando nós morremos. Este é o ensinamento de hoje. O que acontece quando nós partimos, né? Quando a pessoa morre, o que acontece com ela? Para onde ela vai? O que acontece se ela fica dormindo, se ela vai para o céu, se ela fica num local intermediário? É isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Então, sejam bem-vindos. Se vocês quiserem, pode abrir uma Bíblia, né? Ficar com a Bíblia aí para ler os textos bíblicos, ou simplesmente acompanhar as leituras que eu farei aqui do texto bíblico, tá bom? Então, meu boa noite a todos. A aula está sendo feita à noite, alguns assistirão durante o dia, mas como a aula está sendo ao vivo, né, à noite, então, meu boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E quem está assistindo em outro horário, que Deus abençoe a todos, né, sejam bem-vindos igualmente. Muito bem, o que acontece quando nós morremos? O que acontece quando uma pessoa parte? Ou onde estão, né, o que está acontecendo com aquelas pessoas queridas nossas que já partiram? Sempre é uma pergunta que é sempre bom, né, ter uma boa resposta. E a resposta que nós vamos dar hoje é uma resposta bíblica, uma resposta do cristianismo histórico, tá bom? Bom, muitas pessoas pensam, né, que quando a pessoa morre, ela simplesmente dorme, né? Ela fica inconsciente. Será que é assim mesmo? Outras pessoas pensam que elas vão para um estado intermediário, tipo uma sala de espera, né, para esperar Jesus voltar, esperar a ressurreição. Será que é assim mesmo? Outros acreditam que a pessoa vai para o purgatório, também uma sala de espera, onde a pessoa fica lá purgando, né, se arrependendo, se purificando até o dia do juízo, até o dia da ressurreição. O que acontece? Nós vamos dar então a nossa visão histórica do cristianismo, né, que é uma das visões também, claro que tem várias ideias, né, várias escolas de pensamento. Eu vou falar das principais aqui, mas ao mesmo tempo expor aquilo que nós entendemos que seja a resposta mais bíblica possível, tá bom? Bom, eu sempre disse, né, que a melhor forma de aprender a palavra é por meio de catecismos. E nós temos, né, o nosso catecismo que nós estudamos. A melhor maneira, faz muitos anos já que eu estudo a palavra por meio de catecismos. E os meus catecismos preferidos são catecismos evangélicos reformados, o breve catecismo de Westminster e o catecismo de Heidelberg, que são os catecismos que eu mais estudo. Eu recomendo quem quer estudar a palavra, né, que comece por aí. A pergunta 37, então, do breve catecismo, ela vai nos ajudar a estudar o que acontece na hora da morte, ou quando a pessoa morre. A pergunta 37 diz assim: quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na hora da morte? Quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na hora da morte? A resposta: as almas dos fiéis na hora da morte são aperfeiçoadas em santidade
e imediatamente entram na glória. E os corpos que continuam unidos a Cristo descansam na sepultura até a ressurreição. A esperança da ressurreição, ela é central na fé cristã. O apóstolo Paulo chega a dizer, né, que se não há ressurreição, então tudo é inútil. Então, a morte para o cristão, ela não deve ser assombrosa, né? E as pessoas que já partiram de nós, nós precisamos entender isso de uma maneira a nos trazer conforto e a nos trazer esperança. E para o cristão, a morte é um descanso das aflições, da grande tribulação que é o mundo. Então, em Atos capítulo 14, verso 13, diz assim, Atos 14, verso 13. Então, ouvi uma voz, aliás, Apocalipse, né? Apocalipse 14, verso 13. Apocalipse 14, verso 13 diz, ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Obviamente, as obras, né, que é a fé, né, a fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus é o Senhor que salva. Esta obra, essa fé acompanha aqueles que partiram. E em Atos capítulo 7, versos 55 e 59, na morte de Estevão, o texto diz assim, ó, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Verso 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14, diz, o apóstolo Paulo escrevendo diz, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Falando da volta de Jesus, quando aqueles que partiram estarão, acompanharão Jesus na sua volta. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29, diz, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então a grande esperança do cristão é a ressurreição. É a ressurreição que nos livra do juízo, né? A salvação. A pessoa morre salva. No Evangelho de João também, capítulo 14, versos 2 e 3, Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejai vós também. Então a morte, obviamente, não é o fim. Há a vida depois com Cristo, né? Em todos esses textos nos fala que os que morrem estarão com Cristo. E Hebreus capítulo 12, versos 22 e 23 diz, tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então vejam que o cristão, quando morre, aqui nesses textos todos, nos fala, né, o porquê nós temos a esperança, porque eles estão com Cristo. As pessoas que morrem, que partem, elas estão, né, com Cristo. E a pergunta é como? Como elas estão com Cristo? Elas estão aguardando. Tem um ensinamento evangélico, né, que diz que as pessoas, quando morrem, vão para o chamado estado intermediário, ou o seio de Abraão. Né? Para essas pessoas, o seio de Abraão é um estado intermediário,
onde a pessoa vai esperar a volta de Jesus, esperar a vida eterna, vai aguardar, está numa sala de espera, tipo alguém que está esperando, né, numa sala, numa antessala. Então, essa ideia que alguns passam é que a pessoa, o cristão, quando ele morre, a pessoa quando morre, ou a pessoa que morre salva, ela não entra imediatamente na glória, e ela também não é imediatamente glorificada, mas ela vai esperar, né? Como se houvesse um relógio, né? Manhã, tarde, noite, um calendário também no mundo angelical, no mundo celestial. Agora, o que acontece então quando um salvo morre? Essa é a grande pergunta que eu quero responder hoje. O que acontece quando nós morremos? Em Lucas capítulo 14, aliás, capítulo 23, Evangelho de Lucas capítulo 23, verso 39, diz assim, do 39 ao 43, Evangelho de Lucas, capítulo 23, do verso 39 ao 43, Evangelho de Lucas, capítulo 23, do verso 39 ao 43, diz, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, né, o crucificado com Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O cristão, ao morrer, então, ele é imediatamente conduzido à glória eterna, onde viverá para sempre com Deus. Nesse texto está muito claro que Jesus diz para o crucificado com ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Alguns tentam mudar esse texto colocando uma vírgula que nenhuma versão da Bíblia traduz, nenhuma. Jesus teria dito, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ou seja, para essas pessoas, Jesus não disse que aquele crucificado com ele, aquele ladrão, estaria hoje com Jesus no paraíso. Então eles colocam uma vírgula aqui, ó, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Só que nenhuma versão da Bíblia, em lugar nenhum, em país nenhum, em língua nenhuma, coloca essa vírgula. E nunca colocou. Né? A não ser a Bíblia da Testemunha de Jeová, porque eles creem nessa doutrina que a pessoa, quando ela morre, ela dorme, né? Ela fica inconsciente. Os adventistas também creem assim, né? Nessa vírgula, apesar de eles usar a mesma Bíblia de todo mundo, né? Mas eles ensinam que há uma vírgula aqui, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Mas todas as versões da Bíblia, desde as primeiras até agora, a resposta de Jesus é, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, né, imediatamente. Então, o ensino, né, que eu quero passar é esse. O cristão, ao morrer, é imediatamente conduzido à glória eterna, onde viverá para sempre com Deus. Então, o que acontece quando um cristão morre? O que acontece quando um salvo morre? Ele deixa de existir? Ele fica dormindo até a volta de Jesus? Ele vai para um local chamado purgatório, onde vai se purificar para entrar na glória? Ou ele vai para um lugar intermediário, descansar numa antessala até o dia de ressuscitar? Algumas pessoas, então, elas pensam que um cristão, quando morre, fica dormindo até Jesus voltar, quando acontecer, então, a ressurreição ou o juízo final. Elas acham que a pessoa fica num estado inconsciente, sem saber de nada, como se deixasse
de existir temporariamente, porque usam vários versículos do Antigo Testamento, né, dos Salmos, principalmente, quando diz que aqueles que morrem nada sabem debaixo do sol, como dizem Eclesiastes. Obviamente que todos esses textos do Antigo Testamento dos Salmos, eles precisam ser atualizados ou lidos, né, a partir do Novo Testamento, a partir dos ensinamentos, né, de Jesus e dos seus apóstolos. É óbvio que é assim. Aliás, todos os textos do Antigo Testamento, a gente lê eles, né, vendo neles o cumprimento em Jesus, no Senhor Jesus. Então, e aqui entra muitos cristãos, e é uma boa parte de cristãos que pensam assim. Outros acham que eles vão para um estado intermediário, para um paraíso ou o seio de Abraão, que seria um lugar, né, perto do céu, mas que ainda não seria o céu onde Deus está. Então essas pessoas entendem, eu acho, né, esses pregadores acham que as pessoas quando morrem, elas vão para um estado intermediário, os salvos para um estado intermediário esperar a salvação final, e os não salvos para um estado intermediário esperar a condenação final. Os salvos, no caso, iriam para um paraíso, ou seio de Abraão, que seria um lugar perto do céu, mas que ainda não seria o céu, ainda não seria a glória, seria uma pré-glória, um pré-céu. Aí eles ficariam então do lado de fora, esperando a hora de entrar. E eles só entrariam também na volta de Jesus. Confesso que é uma ideia estranha, né? Para mim é uma ideia estranha. Nunca consegui acreditar nisso, porque eu não vejo subsídios bíblicos, né, para essa ideia de que a pessoa ao morrer fica do lado de fora, descansando, esperando, né, aguardando a hora de entrar na glória. É uma ideia muito estranha para mim, biblicamente falando, né? Nunca consegui, por mais que eu tenha estudado essa visão, essa maneira de crer, essa escola de pensamento, nunca vi nela um fundamento bíblico. Jesus disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás no paraíso. Hoje mesmo estará no paraíso. Estevão, quando morreu, disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E Jesus contou, né, uma história sobre um rico e um homem chamado Lázaro, que haviam morrido, e Jesus conta o que aconteceu com os dois. Essa história está contada em Lucas 16, 19. A gente não sabe, né, parece que é uma parábola, uma história, né? Mas Jesus ele conta essa história dizendo o que aconteceu, né, com esses dois que haviam morrido, onde eles estavam depois que eles morreram. Ora, Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, não dormindo, mas estando em tormento, o rico, né, que morreu não por ser rico, mas por ser ímpio, olha só, ele no inferno, no Hades, não inconsciente, mas estando em tormentos, levantou os olhos conscientemente, ele não estava dormindo, ele não estava inconsciente, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Abraão aqui, obviamente, né, é um tipo, né, um símbolo, a maneira do judeu, do israelita, falar sobre Deus, né, no caso, onde Abraão estava. No inferno, estando em tormentos, né, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim
e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Veja, mais uma vez, Jesus está ensinando que a pessoa, quando morre, ela não está inconsciente, mas consciente, no caso do rico, em tormento, no Hades. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, ele está aqui consolado, ou sendo consolado, e tu em tormento. Então veja que um estava conscientemente consolado, ou sendo consolado, e o outro em tormentos. E aí, verso 26, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os que de lá passar para nós. Então vejam que tanto o rico, né, quanto Lázaro, eles estavam de forma consciente, um sendo consolado, um no seio de Abraão, e o outro no Hades, em tormentos. O ladrão na cruz, né, por todos os indícios que nós podemos observar e pressupor, ele realmente era um salvo. Ele recebeu a sua salvação e a vida eterna. Ou seja, o ladrão na cruz, aquele que disse, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, ele recebeu todas as bênçãos da salvação. E ele estava prestes a morrer e recebeu a mais gloriosa promessa que alguém já recebeu. Hoje mesmo, estarás no paraíso. Hoje mesmo estarás no paraíso. O que nós podemos destacar e concluir sobre o que Jesus disse ao ladrão, ao receber a promessa de Jesus, e o que nós devemos crer sobre isso? Nós temos que ter em mente a frase dita por Jesus: hoje mesmo estarás no paraíso. Então eu quero aqui destacar algumas coisas desse ensinamento. Em primeiro lugar, o cristão, né, não fica dormindo ou inconsciente. O cristão não fica dormindo ou inconsciente. Tanto o ladrão na cruz como Lázaro, quando morreram, não ficaram sem consciência, dormindo. Não, eles não ficaram. Mas eles morreram e foram para um lugar onde permaneceram conscientes. Eles não ficaram sem saber nada. O cristão, quando morre, ele não fica dormindo para acordar somente na volta de Jesus. No caso do ladrão na cruz, Jesus disse que naquele mesmo dia ele entraria no paraíso. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Os dois lugares, na verdade, são o mesmo. O paraíso e o seio de Abraão são o mesmo. Lázaro morreu e foi para o paraíso, ou para o seio de Abraão. É o mesmo lugar, é a presença de Deus. O que é o paraíso? É a presença de Deus. O que é o seio de Abraão? É a presença de Deus. Agora, como nós sabemos que o paraíso é o céu? Como nós sabemos disso? Que o paraíso não é um lugar... como nós sabemos? Ora, se eles foram para o paraíso, né, se o ladrão na cruz entrou no paraíso no mesmo dia, e é o mesmo lugar para onde Lázaro foi, como nós sabemos que o seio de Abraão e o paraíso são a mesma coisa e que o paraíso está na glória? Apocalipse capítulo 2, verso 7 responde isso. Veja o que diz lá. Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Jesus diz, né, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Outro fato é que quando a Bíblia diz que quem morre dorme, está dizendo, obviamente, que o corpo está dormindo, aguardando a ressurreição. Nós vamos responder no final por que a ressurreição é tão importante, tá bom? Então, o cristão não está, né, quando a pessoa que morre não está inconsciente, mas ela entra na glória de Deus. Ela não fica num lugar de espera, num estado intermediário. Não há essa espera. Quem espera é quem está no calendário, né? Quem está vendo o sol se pôr, o sol nascer, a lua surgir, né? Esse vive no tempo. Mas quem está na glória está além do tempo, né?
É uma dimensão atemporal, né? Supra-histórica, ou seja, não está mais nessa linha do tempo aqui linear, né? Ela está na glória eterna, onde não há relógio, onde não há dia, mês e ano, onde ninguém envelhece porque não há progressão de tempo. Em segundo lugar, eu quero dizer que o cristão não vai para o purgatório. Ele não vai para um lugar de espera onde ele fica sendo purificado antes de entrar na glória. Os nossos irmãos católicos, né, eles acreditam que o cristão que morre e fica do lado de fora do céu, onde fica sendo purificado dos pecados. Se o cristão evangélico, em boa parte dos cristãos evangélicos que acreditam no estado intermediário, acredita que o cristão fica do lado de fora esperando a glória, o católico acredita que a pessoa que morre, né, o cristão no caso, fica do lado de fora sendo purificado dos pecados. Somente quando estiver bem limpo e purificado é que ele entrará no céu. Ora, isso não é assim. Nem o evangélico que acredita no estado intermediário está correto, porque isso não existe na palavra. Essa espera, esse tempo de espera para entrar no céu, e nem o que crê no purgatório, né, está correto, porque também isso não está na palavra, né? Somente quando estiver purificado, né? E é Jesus que nos purifica do pecado, né? Isso não é assim, pois quem nos purifica dos pecados é Jesus. Por isso existe a adoção de filhos. No momento que nós cremos em Jesus, nós somos justificados. A justificação pela fé, onde nós somos aceitos por Deus, e a santificação é onde nós somos purificados. Então, quando a pessoa morre, ela morre justificada, morre adotada na família de Deus. Veja que Jesus diz de Lázaro, ele está sendo consolado, ele não está sendo purificado e nem está aguardando, ele está sendo consolado, ele entrou no paraíso. Jesus disse ao ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o apóstolo Paulo diz que se morresse estaria com o Senhor. É isso que o apóstolo Paulo diz, se eu morrer eu estarei com o Senhor. Em terceiro lugar, o cristão não fica do lado de fora esperando entrar no céu. Não fica, não há um estado intermediário aqui. O cristão, quando morre, também não fica num local de espera, ou num lugar de espera, ou numa antessala, aguardando a volta de Jesus e a ressurreição. Porque alguns pensam que o cristão, quando ele morre, ele fica num lugar como uma sala cheia de outros cristãos, esperando a hora de entrar na glória, na presença de Deus. O paraíso ou o seio de Abraão não são lugares distintos, separados, diferentes do céu, onde Deus está com toda a sua glória. O paraíso é o destino do cristão quando ele morre. O paraíso é o destino do cristão quando ele morre. O paraíso é a presença de Deus. O paraíso é o lugar do trono de Deus. E esse é o lugar para onde o cristão vai. Ele descansa de tudo que passou neste mundo. Por isso, o apóstolo Paulo, ele diz, em Filipenses capítulo 1, verso 23, ter o desejo de partir e estar com Cristo. Leiam lá, Filipenses capítulo 23, ele diz que ele tem o desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Quando ele está na dúvida, não sabe se é melhor ir ou ficar, ele diz que ele tem o desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Ou seja, se o apóstolo Paulo ele sabia disso, e ele ensina isso, se ele partisse, ele estaria com Cristo. Então, não é por menos, né? Pois nas palavras do apóstolo, ele diz, em 2 Coríntios 5:8, é preferível deixar este corpo, e habitar com o Senhor. Vejam aqui todos os textos do Novo Testamento que falam da partida do cristão, ele fala estar com Cristo, estar no paraíso, deixar o corpo e habitar com o Senhor, ou seja, não existe a ideia de uma separação mais, né, e sim de uma união, né, de estar com Cristo, de estar lá com Cristo. Não diz, né, esses textos que deixamos este corpo para habitar com Abraão ou para descansarmos em algum tipo de sala de espera, né, esperando a glória, esperando o céu. Ao deixarmos este corpo,
nós somos conduzidos à presença do Senhor para habitarmos com Ele para sempre. Este é o ensino bíblico. Todos aqueles que já partiram de nós estão habitando com Cristo, estão na glória do Senhor e na glória com o Senhor. Eles foram já imediatamente glorificados. Em quarto lugar, o cristão, quando morre, então, ele é imediatamente glorificado. O crente, quando parte deste mundo, ele fica livre de todo sofrimento. Lázaro estava consolado, pois estava com Cristo na glória. Essa é a grande verdade, né? Também há, depois da morte, a libertação do pecado. Quem morre e vai para a glória deixa de ser um pecador. Quem morre e vai para a glória deixa de ser um pecador. Os crentes, quando morrem, eles são admitidos na glória do Pai Celeste, onde nada que é impuro pode entrar. Por quê? Porque eles já foram purificados pelo sangue de Jesus, pela morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Então o cristão, ele é imediatamente glorificado quando morre. Ele vai direto desfrutar a vida eterna em plenitude. Veja novamente Hebreus capítulo 12, versos 22 e 23. Mas tendes chegado ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos glorificados. O que há na glória? O que há diante de Deus? O que há na glória eterna hoje? A Jerusalém celestial, contáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, aqueles que já partiram, Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados ou glorificados estão na glória. Agora, se é assim, o que falta então? A ressurreição. Só falta a ressurreição. Jesus, no caso, já foi glorificado em espírito e já foi glorificado no corpo, porque ele já ressuscitou. Então, no dia da ressurreição, veja bem, no dia da ressurreição, esses espíritos aperfeiçoados, essas pessoas que já partiram, as pessoas que já partiram, elas serão, né, glorificadas imediatamente quando morrem, e no dia da ressurreição, elas terão o seu corpo glorificado. Então, no dia da ressurreição, a única coisa que muda é que ele recebe um corpo glorificado como Jesus. Mas hoje ele já tem, né, o Espírito glorificado, ele já é um ser glorificado, ele já é um ser aperfeiçoado, mas no dia da ressurreição, a única coisa que muda é que ele recebe um corpo glorificado como Jesus. Vejamos novamente o que diz o catecismo. Quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na hora da morte? A resposta: as almas dos fiéis, na hora da morte são aperfeiçoadas em santidade e imediatamente entram na glória. E os corpos que continuam unidos a Cristo descansam na sepultura até a ressurreição. Então, o cristão, ele não enfrenta o juízo final. Aliás, ele enfrenta o juízo final porque ele enfrenta em Cristo, né? Todos enfrentam o juízo final, todos. Mas o cristão, o salvo, ele já enfrentou o juízo final na cruz, com Jesus. Jesus foi julgado no lugar dele. Então, o juízo do crente, do cristão, não entra em juízo, Jesus falou, isso é assunto para outra hora, mas ele não entra em juízo, por quê? Porque alguém foi julgado no lugar dele, Jesus foi julgado. Por isso que o cristão imediatamente ele é glorificado, porque ele não enfrentará o juízo final. O juízo final é para aqueles que não foram salvos. Esses também foram julgados na cruz, mas comparecerão perante o grande juiz, porque eles não foram justificados. Então, todos os pecadores
não salvos, os impenitentes, aqueles que não foram justificados, eles também, quando morrem, eles vão para o lugar, né, do tormento, ou seja, eles já vão diretamente para o juízo, né? Eles já sabem conscientemente, como rico da narrativa de Jesus, que eles são condenados, ou seja, eles imediatamente vão para a presença de Deus e lá eles são sentenciados, né, à condenação. Então, o juízo final, ele também é atemporal, né? Aqueles que são salvos, eles enfrentaram o juízo na cruz. Assim como há ressurreição, né, para a ressurreição da vida, né, como nós lemos antes, aqui no início, né, deixa eu ler aqui com vocês, Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29, diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ou seja, somente vão para o juízo aqueles que praticaram o mal, aqueles impenitentes, aqueles que não foram salvos. Os que foram salvos ressuscitarão a ressurreição da vida, porque não há juízo para eles. Eles já foram absolvidos, eles já foram julgados, eles já morreram salvos. Mas os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Ou seja, eles ressuscitarão também e enfrentarão, então, o juízo final. Tá bom? Esse é o ensinamento de hoje. Espero que este estudo, né, tenha trazido conforto, consolo, esclarecimento e alegria para todos vocês. Tá bom? Espero ter respondido a pergunta da Clóris, né, se ao morrer o crente vai para a glória, os pecadores não, para que o juízo final. Então já foi respondida essa pergunta aí, tá bom? Se alguém tiver mais uma pergunta antes da gente encerrar, deixa eu ver aqui o nosso horário, está quase na hora da gente encerrar a nossa aula, mas se alguém tiver uma pergunta rapidinho, pode fazer aqui no Instagram ou no Facebook. E aqueles que estiverem assistindo no YouTube podem fazer também no chat ali, né, que a gente, ou mandar sua pergunta que a gente vai responder também, tá bom? Então, que o Senhor abençoe a todos vocês. Na próxima semana, nós vamos começar uma aula, né, toda segunda-feira, a leitura e explicação do livro de Apocalipse, tá bom? Então acompanha nossas aulas das segundas-feiras, sempre vai ter aí um tema importante para a edificação de todos. Então tá, até a próxima!